Boa noite a todos. Estamos aqui com a Júlia Caetano, o Guilherme Moraes, o Ferronato, Dave Kumada, Miguel Galvani, Joãozinho, Sara Lopes, Isis, Yasmin, Laís, Matheus, Eduardo, João Paulo Betatti, Júlia Machado, Ana da KGB, Júlia Lima, Lucas Batista, que está com charuto lá, parece, Eduardo, Lucas Batista de novo e Calorindo, mas o Lucas Batista é só o áudio e a câmera, né? Hoje nós vamos começar a leitura do Evangelho segundo João, tá? Tô bem nervoso. Não precisa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas, tipo assim, com o que a gente tem até hoje, vai ser o que a gente vai ler. A gente pode ler de novo, entendeu? Vai aumentando os nossos conhecimentos e revelações e perspectivas diante do texto, tá? Coisas que a gente precisa saber antes de começar a ler. Pode passar aí, Gui. Então, o autor do Evangelho de João é o apóstolo João, o irmão do Tiago. Ele é chamado, ele mesmo se chama assim, né, o discípulo amado, certo? Era uma coisa que os próprios apóstolos ali, os discípulos de Jesus, eles tinham essa perspectiva de que João era o mais chegado, de que João possivelmente era o mais novo, então ele tinha uma coisa assim, do caçula, daquele, tipo, o queridinho, entendeu? Esse é o João, tá? A data que ele foi... João era judeu, né? Tipo, os discípulos eram judeus. Eu acho que é interessante dizer isso, né? Não sei se todo mundo sabe. Tipo assim, judeu de Israel, da história de Abraão, que esperava um Messias, um ungido, que ia libertar. Então, esse é o contexto da cabeça de João, vamos dizer assim, né? A data que ele foi escrito, o evangelho, tá? Ele é o último evangelho a ser escrito. O primeiro foi Marcos. Esse é o que todo mundo fala, é a tradição dos estudiosos, tá? E, tipo, o que conseguem datar dos documentos, né, vamos dizer assim, dos pergaminhos, dá pra chamar assim? Pergaminhos? Papiros? Os documentos do Novo Testamento, tá? A data da escrita. Tem um detalhe que é só quem lê pensando nisso. Tipo, tu lê, tu não percebe que João escreveu sabendo como Pedro tinha morrido. Sabe naquela parte que ele fala assim, e Jesus falou isso porque sabia como Pedro morreria. Tipo, João estava escrevendo depois da morte de Pedro, entendeu? Por isso que ele escreveu dessa forma. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas é por isso que a datação do Evangelho de João fica depois da morte de Pedro. Então já dá uma pista de tipo assim, quando que foi escrito? Foi escrito antes do Apocalipse, todo mundo fala isso. E daí tem Apocalipse, tem duas datas que pode ter sido escrito. Tipo, bem perto do ano 60 ou próximo ao ano 100, tá? A gente estudou isso nos teens. É meio estranho que ele não fala da destruição do templo, que foi no ano 70. Então, tipo, tem todo esse range aí dos 66 aos 95 depois de Cristo, a datação do Evangelho de João, tá? Mas ele é o último a ser escrito. Então fica Marcos, Mateus, Lucas como o terceiro e João como o último, tá? Onde foi escrito? Provavelmente em Éfeso, tá? Era onde João, Paulo ficaram ali, foram os pastores daquela igreja ali de Éfeso, uma cidade importante, né? O propósito do livro de João. Tipo, João era tão inteligente, até a Sarinha perguntou antes de começar, ele escreveu mais para os gentios ou mais para os judeus? Tipo, ele faz questão de escrever para os judeus, entre aspas, mas explicar que, por exemplo, a palavra rabi, que é em aramaico, significa mestre. Tipo assim, ele faz questão, tipo assim, alguém vai dar de cara com isso aqui, só que não vai saber que rabi é mestre. Então eu vou explicar. Então ele já está pensando que esse evangelho vai ser lido por gentios, tipo, por nós, entendeu? Então ele faz questão de abrir as coisas, tipo, internas da cultura judaica para os outros povos, né? Então, o propósito por que foi escrito o Evangelho de João? Dentro do Evangelho de João tem uma frase assim, ó, que é o objetivo deste evangelho, né? Claro que o título não está escrito, a gente coloca título, versículos, o texto original não tem isso, né? É um texto corrido.
Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. É palavras de João, tá? Estes escritos que eu escrevi, João, porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, né? Cristo em grego, Messias em hebraico, né? É a mesma palavra. Ou o ungido, tá? O Filho de Deus. Então, o Evangelho de João foi escrito para que a gente saiba que Jesus é o Filho de Deus, tá? E todo mundo sabe, pelo menos, né? A gente suspeita que todo mundo sabe, que na cultura judaica, Filho de Deus é a mesma coisa que dizer que ele é Deus. Tipo, tal pai, tal filho, na cultura judaica. Tipo, é a mesma substância, a mesma pessoa, mesma pessoa não, mesmo ser, tipo assim, veio do mesmo lugar, entendeu? Não tem como ser diferente vindo do mesmo lugar, tá? Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, foi escrito para que a gente saiba que Jesus é o Filho de Deus e que a gente, por meio disso, tenha vida eterna, tá? Esse é o objetivo. Pode passar. Então, só umas coisas assim, tipo meio que curiosidade, sabe? Marcos, ele começa o seu registro por João Batista, tá? O começo do livro de Marcos tem 16 capítulos, é o mais curto, e começa por João Batista. E ele é muito de ação. Tipo assim, fazer obras de Jesus. Então, ele dá uma característica de Jesus como servo, tá? Mateus, ele retrata Jesus como um rei, e ele começa pelo nascimento de Jesus. E Lucas retrata ele como filho do homem, o descendente da mulher. Ele retrata Jesus como vindo para salvar a humanidade, mas vindo da humanidade. Tipo assim, é a pegada de Lucas. Lucas é grego, né? É o único ali que é fora do normal, que ele se converte depois, né? Ele não é um dos 12. E ele também começa pelo nascimento de Jesus, o livro de Lucas. O livro de João, até botei ali, ó, o Shakespeare da Escritura, ele começa dos tempos eternos. Ele começa, tipo assim, no princípio. A gente vai ver depois. Ele é diferente dos outros três. Ele não entra nos evangelhos sinóticos, né? Na mesma ótica, no mesmo ponto de vista. Ele vem de fora, assim. Ele vem com uma perspectiva diferente. Então, ele vem revelar que Jesus é o Filho de Deus, tá? Próximo, Gui, só deixa eu ver o que vai vir. Tá, esse é um print do The Bible Project, tá? Aí, tipo assim, logo no começo de João, já dá o que João vai falar no Evangelho de João? Que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Mestre, que ele é o Messias, o Cristo, o ungido, que ele é o Filho do Homem, que ele é o Rei de Israel, que ele é o Jesus de Nazaré. Tipo, ele vai dizer quem Jesus é. João veio para dizer quem Jesus é, tá? É só um printzinho que eu queria mostrar. O que tem depois, Gui? Tá, daí a gente vai pro texto. Antes de começar, tá? Eu acho que uma coisa importante é pensar assim: a gente tá diante do texto de alguém que andou com Jesus. Se alguém perguntar para nós, a gente vai dizer, cara, eu conheço Jesus. Ninguém vai dizer que não conhece Jesus aqui. Uma das coisas que a gente fala é para se batizar, né? Eu conheci Jesus assim, 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 minha vida mudou, tá, tá, tá. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é, tipo assim, se tu fosse o discípulo amado de Jesus, como tu começaria um texto? Por onde tu começaria? Que mensagem tu queria passar já de cara? Se a gente pensar nisso, a gente vai, tipo assim, entrar no drama de como que João pegou a pena para escrever. A pena e a tinta, entendeu? Tipo, por onde eu vou começar? E João é brilhante, por causa que ele pega e ele parafraseia Gênesis. Ele usa a mesma estrutura do no princípio, que é o primeiro versículo da Bíblia. Então, tipo assim, pensa comigo, eu tenho que revelar o Filho de Deus. Eu não vou começar pelo nascimento dele. Eu não vou começar por João Batista. Não, eu vou começar do começo. De onde ele vem? Ele não vem de lugar nenhum, ele sempre existiu. Então ele já começa, tipo assim, eu vou afirmar que Jesus é Deus. Se tem alguma dúvida de que Jesus é Deus, eu vou já deixar na primeira linha, entendeu? E outra coisa além disso, como ele consegue, eu ainda estava lendo um teólogo dizer assim, o livro de João, ele é como se fosse uma poça d'água em que uma criança pode brincar seguro, tá?
mas ao mesmo tempo ele é um lago onde um elefante pode nadar. Tipo assim, como assim, ó? Ele ao mesmo tempo que ele é simples e seguro, que tu vai entender se tu ler, ele é muito profundo. Ele consegue usar várias vezes as mesmas palavras e só mudar as preposições. Tipo assim, uma criança consegue ler, entendeu? Tipo, eu sou o Henrique. O Henrique é esposo da Jéssica, sabe? Ele é repetitivo, porque daí fica na tua cabeça, só que é muito profundo o que ele tá falando, tá? Então vamos pensar nesse monte de coisa e vamos ler lá. Então, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tipo assim, João, tu acabou de falar que o verbo era Deus. E ele estava com Deus, tá? Então ele é Deus e ele estava com Deus, mas daí nós temos um problema. Então são duas pessoas. Tipo, se ele estava com Deus e ele é Deus, então Deus são duas pessoas. É isso, João, que tu tá querendo dizer? É isso que ele tá querendo dizer. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo logos, tá? Desculpa. A palavra verbo pode ser chamada de logos, tá? E nós vamos ver isso depois. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, pelo logos. Ele está falando de Jesus, né? Óbvio. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele está dizendo que, assim como Paulo fala, né? Que Jesus foi o intermédio pelo qual o Pai criou as coisas. Deus criou as coisas por meio do Filho. É isso que ele está falando aqui nessas linhas. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Aí, agora no 4, tipo assim, ó. Tá, João, tu tá falando do Gênesis, ou, tipo, onde que tu parou de falar do Gênesis, agora tu já tá falando de agora, como é que tá na tua cabeça? Esse é o difícil de ler quando a coisa é profunda, tipo assim, a gente não sabe aonde que João tá, tipo assim, nos leva pro Gênesis e nos traz para agora. Então a gente tem que ficar cuidando, tipo, as nuances das palavras que ele vai usar na sequência, tá? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tipo assim, cara, quando Deus disse que haja luz, houve luz, não é o relato do Gênesis? Não é tipo assim, que haja luz e, tipo, as trevas resistiram à luz. Não, né? Não fala isso no Gênesis, fala que e disse Deus haja luz e houve luz. Não tem guerra. Então, ele tá falando do Gênesis ou ele tá falando do Jesus que veio e foi a luz do mundo? Cara, ele tá falando das duas coisas. E como que a gente faz para tipo assim, como que eu aplico a história do Gênesis e essa história que João tá contando agora para mim? Como que isso vai ter relação na minha vida? Tanto o Gênesis 1 quanto o João 1. É o que nós vamos ver nos próximos versículos, tá? Mas eu achei é uma poesia, na verdade, né? Sabe quando tu lê aquelas poesias e tu não entende nada? É tipo isso. Tipo, é bonito, tipo, lê corrido para tu ver. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Tipo, é uma poesia, mas aonde que isso vai mexer comigo e contigo? A gente vai ver. Vamos passar aí? Acho que é uma... Tá. Isso daí é o quê? Eu não entendo nada de hebraico, nada de grego. A única coisa que eu quero que vocês se apeguem é naquele ENAPXH. Tipo, certo que essas letras são outras fonemas, né, sons no grego. Mas é o que a gente sabe porque a gente só sabe português. A não ser que tenha alguém aqui que saiba grego, tá? É no início, no princípio. E ele fez questão de usar a mesma estrutura. É isso que eu tô querendo dizer. A primeira linha é hebraico, a segunda linha é a tradução do hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Olha lá o ENAPXH. Tipo, não deve ser essas letras, mas vocês entenderam. Olha como começa o João 1, ENAPXH. E lá a tradução no Google Tradutor do grego, no início ou no princípio. Aí alguém vai me dizer assim, tipo,
quem quer uma resposta um pouco mais remediada, né? Que princípio é esse? Quando? Tipo, eu quero contar. Só deixa eu tirar meu WhatsApp, não para de fazer barulho. Eu quero explicar para alguém o quando. Eu quero explicar para Cecília quando é esse no princípio. É antes de ter quando. Entendeu? Antes do tempo era o verbo. Antes de existir tempo era o verbo. Esse é o princípio. No princípio, né? No começo, antes de começar. Tipo assim, os guris sabem, quando a gente jogava 300 fora na rua, a gente falava xizinho negativo, que é antes. Tipo, a pessoa dizia entrei, daí tu falava que entrava antes da pessoa, para não jogar no gol. As gurias não sei se entenderam, mas era isso que a gente fazia na rua para não jogar no gol. Então, antes de começar, é o que o João tá falando. E daí alguém mais inteligente, assim, tipo, vai chamar o próximo slide aí. Tipo, Charles Darwin. Ele vai dizer assim, não, essa resposta é muito fácil de dar, tipo, antes do tempo. Tipo, para, eu sou tão inteligente quanto Darwin. Olha o que Darwin diz. O mistério, poucas pessoas sabem, né? Mas ele acreditava em Deus antes de um certo tempo, que ele perdeu a filha dele, tá. Ele acreditava em Deus. E ele falava assim, ó, o mistério... Outra coisa, a ciência moderna nasce das pessoas querendo descobrir as coisas que Deus fez. Lembrem disso quando começarem a discutir na academia, lá na universidade. A ciência moderna nasce porque as pessoas queriam descobrir o que Deus criou, tá? Os pais da ciência moderna. Tá? E Darwin, ele começa assim, né? Depois ele se perde, mas ele começa nessa linha. E olha uma das frases dele. O mistério do início de todas as coisas é insolúvel para nós. Insolúvel para nós. E por isso, contento-me em permanecer agnóstico. Então, agnóstico é tipo assim, eu escolho não crer em nada. Eu botei ali, ó, não saber e ignorar. Eu ignoro a crença. Eu prefiro não crer. Por causa do problema do mal, ele teve algumas dificuldades, o Charles Darwin. Tá? Nossa, eu só tenho 10 minutos. Tá, tranquilo. Ele escolhe não crer em nada, tá? Esse é o máximo, entre aspas aqui, que a ciência consegue chegar no princípio. Entendeu? Ninguém vai conseguir repetir em laboratório no princípio. Então a gente tem que ir com fé, tá? Hebreus 11:3. Os que estão fazendo o roteiro de criação sabem do que eu estou falando. A gente se aproxima de Gênesis com fé, não duvidando. A gente se aproxima dizendo: eu aceito que é assim. Eu aceito que tu criou todas as coisas do nada. Eu aceito, tá? É um exercício de fé e não de intelecto, tá? Beleza. Um detalhe interessante. Pode deixar assim. Não, pode deixar no outro. Um detalhe interessante. O João usou logos, a palavra logos, porque tinha um cara antes de João que se chamava Heráclito, tá? E ele era um filósofo grego. Isso que eu acho muito, muito interessante, brilhante da parte de João. Esse Heráclito, o grego, ele meio que cunhou essa palavra logos e ela significava para os gregos uma suprema inteligência que governava o universo. Olha só a viagem. Ele toma essa palavra e coloca essa palavra na escritura. João pegou uma palavra de um filósofo. Anotem aí. João pegou uma palavra de um filósofo grego e colocou na escritura e a gente está lendo ela até hoje. Tá? Só que ele só mudou o significado. Se vocês achavam que o logos, essa força que sustenta e que é impessoal e que até parece um pouco do que a gente vê hoje dos naturalistas, né? Que tipo, não, o mundo não é pessoal, o mundo é impessoal, né? Eles falam isso, o mundo é feito de matéria. O João pega aquela palavra emprestada e diz assim, ó, se vocês acham que existe esse princípio, eu vou te dizer quem é esse princípio. Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o sustentador do universo. Jesus Cristo é o meio pelo qual tudo foi criado. Ele pega uma palavra emprestada na provocação, tipo assim, tu acha que tu sabe? Então eu vou tomar uma palavra tua e eu vou chamar de outra coisa e daí nós vamos ver quem ganha. Tipo assim, sabe? Como se fosse uma provocação. Sendo simples, sendo poético, sendo bonito. É isso que o João faz, tá? E essa ideia, né, vem do Heráclito e do pensamento estoico. Todo mundo vai esquecer depois, eu também vou, mas é o certo de dizer, tá? Estoico. É um pensamento estoico, tá? E a outra coisa que a gente vai ver algumas linhas para frente é a provocação. Daí ele pegou uma filosofia grega, botou no texto e tipo assim, isso é o certo. E quando ele fala que alguns versos para frente, Jesus encarnou, ele está acabando com o gnosticismo. Que agnosticismo é quando tu ignora. E gnosticismo, sem o A, é quando tudo é pensar. Tudo é da minha cabeça, sabe? Aqueles negócios coaching. Não, eu tenho fé de que o meu computador vai desligar, sabe? Eu tenho fé que a minha fé vai fazer as coisas acontecer. Então, o João está falando assim, ó, não é uma ideia, não é um conceito. Não, é uma pessoa. E essa pessoa encarnou. Tipo assim, eu consegui tocar nela. O Deus que criou todas as coisas encarnou numa pessoa e eu vi ele e ele conversou comigo. Então ele está acabando com a teoria do gnosticismo. Em poucas linhas, tipo assim, no início ele já começa assim, tá? Beleza, agora a gente pode continuar. Houve um homem enviado por Deus. Aqui, João, o apóstolo, está falando de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, o Batista, tá? Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Aí agora, para quem lembra dos versos anteriores, que luz é essa? Do haja luz do Gênesis ou Jesus a luz do mundo? Tipo, se João Batista veio antes, é porque ele está falando da luz do mundo que é Jesus. Então ele explicou agora, nos ajudando. Ele veio testemunhar, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, João Batista não era a luz, tá? Mas veio para dar testemunho da luz, que é o Senhor Jesus. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade, tá? Essa perspectiva de que Jesus veio só para alguns, ela é heresia, tá? Jesus veio para todos, para toda a humanidade, para todos os povos, todas as nações, tá? É claro que nem todos vão ser salvos. A gente vai ver na próxima linha aqui, muito claro no texto de João. Qualquer pessoa que falar alguma coisa contra o inferno, essa pessoa já, tipo assim, não conheceu Jesus, nunca leu uma linha do Novo Testamento. Tipo, é bem claro, vocês vão ver na próxima linha. Então, Jesus veio com o intuito de salvar todos, tá? Mas não é o que vai acontecer, tá? Pode passar? O verbo está, ó, tipo assim, e agora já mudou, entendeu? Ele falou uma coisa e daí tu vai acompanhando. Não, nós não estamos trocando parece que não é que nem Paulo, né? Vem estruturado assim. Ele vai e volta, tu tem que ficar atento. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não conheceu. Então ele criou o mundo, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu. Quem era, pode ser que ele esteja falando da criação, né? A criação era sua, ou pode ser que ele esteja falando exatamente do povo judeu, o povo israelita, tá? E os seus não receberam. Jesus foi rejeitado. O versículo mais forte desse primeiro capítulo, tá? O 12. Mas, graças a Deus. Como é bom quando tu tá lendo na escritura, tragédia, 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 mas. Aí tem uma colocação que dá esperança. A todos quantos o receberam. Não é todo mundo, viu? A todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós que cremos no seu nome, somos filhos de Deus, assim como Jesus é o filho de Deus, tá? 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nós somos nascidos de Deus. A gente nasceu novamente.
não foi só da carne, entendeu? A gente nasceu do Espírito. Como a gente vai ver aqui também, né, João 3, as frases dele para Nicodemos. E agora aqui, ó, versículo 14, polêmico. Imagina na época lá, todo mundo, até os judeus, tipo, os judeus não conseguiam ver Deus encarnado. Tipo assim, a gente só bate nos gregos, bate nos gregos. Mas os judeus também não viam, tipo assim, não, meu, só há um Deus. Que conversa é essa que Deus vai encarnar? Não, 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 não. Não. Então são dois deuses. Entendeu? A doutrina da Trindade, a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas não tem como negar que existe três pessoas, entidades, sei lá como tu queira chamar, que essas três pessoas, entidades, todas elas são um Deus. Tipo, não tem como negar, entendeu? E o verbo se fez carne. Então, então a matéria não é má, porque esse era o pensamento gnóstico, né? A matéria é ruim. O que é bom são as ideias, o campo das ideias. Tudo acontece no mundo ideal. Essa carne aqui não presta. Então Jesus se encarnou. Então, se Jesus encarnou e não tinha pecado, como é que faz essa conta? Então, a carne pode ser que não seja má, então a criação não é ruim? Então a matéria não é ruim? Então comer um churrasco não é ruim? Então eu aproveitar um videogame aqui, eu usufruir de uma bebida não é pecado? Entendeu? Polêmica na época, tipo, meu Deus, como assim encarnou? E ele habitou entre nós. A beleza do habitou é que aponta para o tabernáculo, aponta para Jesus Emanuel Deus conosco, tá? Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então ele joga essa questão do Jesus é o único que estava com o Pai, né? O Filho unigênito. Então ele joga, depois vai ficar mais claro ainda nos próximos versículos, que tipo, tem um lá com Deus e tem o Pai. Tá, mas então são dois. E daí fica intrínseco que são dois. Como começa o texto, né? Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou perder o raciocínio. E daí a gente continua amanhã. Será que dá tempo de ler o Shakespeare aqui? Aqui, ó. Poucas frases, acho que não vai dar tempo. Poucas frases e muito significado, tá? Shakespeare. Mas o homem cheio de orgulho, revestido de autoridade mínima,